Então vamos lá. Nossa próxima aula agora, Biologia com o professor Rodrigo e logo em seguida História com o professor Ceciliano, tá? Então duas aulas muito importantes, vamos pegar a apostila agora, continuar aí a nossa jornada, tá? Temos um dia longo aí e para alguns ainda tem mais tarde, né? Tem aula em outros locais ainda aí. Mas vamos lá, Rodrigão, é com você. Bom dia. Bom dia. Mais um sábado e a gente abrindo mão de estar em casa, descansando, por algo muito maior que é a nossa aprovação, tá? Deixa eu só esperar vocês sentarem que fica mais fácil. Ó, pessoal, esse é o meu número de WhatsApp, tá? Caso vocês tenham dúvidas em relação ao que eu falo aqui, e caso vocês tenham dúvidas da própria biologia, por exemplo, você pega uma questão de biologia que você não conseguiu resolver. Então você vai lá, printa essa questão e manda para mim. Na hora que eu ler a questão, eu prometo para você que eu vou resolver e comentar, tá bom? E embaixo está o meu Instagram, vocês podem usar o direct para que a gente possa se comunicar. É mais um canal disponível para vocês, tá? Hoje eu vou falar um pouquinho a respeito de vacina, soro, câncer, algumas coisas de biotecnologia. Então estejam atentos, porque é algo que cai sempre, né? Volta e meia cai nos vestibulares, não só no Enem. Vai falar alguma coisa? Observou que tem bastante números em tela ali, ó, o telefone. Não, tá certo. 9997 78. Ah, tem um 8 a mais, tem um 8 a mais. Quem vai corrigir? Tá certo, tá certo. Ó, pessoal, tem um 8 a mais aqui. Tirem um 8. São 4 noves. 999977881. Tem um 8 a mais, tá? Foi um erro meu de digitação, tá? Pessoal, presta atenção. Quando a gente fala a respeito de soro e quando a gente fala a respeito de vacina, as pessoas elas querem saber qual a principal diferença entre soro e vacina. Preste atenção. Quando você leva uma picada de cobra, você toma soro ou vacina? Soro, muito bom, tá? Pessoal, quando você leva uma picada de cobra, você tem tempo? Você tem tempo? Então, consequentemente, eu quero que vocês entendam que o soro, ele é para uma situação emergencial, tá certo? Então, nós temos 3 modelos de soro. Ah, professor, eu estava com suspeita de dengue e fui para o hospital e lá o médico mandou eu tomar soro. Pessoal, esse soro aí é soro fisiológico. É um soro que ele vai reidratar, que ele vai, aspas, alimentar você. Não é desse soro que eu estou falando, porque esse soro ele é um repositor, tá? Existe o soro que você usa, por exemplo, quando você leva uma picada de cobra. Quando você leva, por exemplo, uma picada de escorpião. O soro que você leva, na verdade que você toma, quando leva a picada de cobra, quando leva a picada de escorpião, é um soro antitoxina, tá? E existe um outro tipo de soro que você vai utilizar quando você se contamina. Então, por exemplo, você teve contato com um objeto enferrujado, tá? Daí você, por algum motivo, não tomou a vacina ou não renovou a vacina antitetânica. Então, nesse caso, você vai tomar soro antitetânico. Vamos supor que houve um acidente, você levou uma mordida de um cão e esse cão ele está com uma suspeita de estar com raiva. Nesse caso, você vai tomar um soro antirrábico. Então, é importante que a gente saiba que, preste atenção, inclusive tem um textozinho aí, porque eu vou trabalhar mais as imagens com célula-tronco. Soro é uma imunidade, tá? É uma imunidade passiva. Por que é passiva? Porque meu corpo não vai precisar produzir. O meu corpo já recebe pronto, tá? Segundo, soro. Segundo, sempre atua a curto prazo.
você não tem tempo, então o soro já entra atuando, tá? E necessariamente você vai fazer uso quando houver uma necessidade extrema. No caso da vacina, pessoal, nós precisamos, na verdade, utilizar uma vacina que ela vai estimular o teu corpo a produzir anticorpos específicos. Então, por exemplo, todos nós aqui nessa sala tomamos vacina antipólio. Eu acho que vocês devem lembrar da gotinha do Dr. Albert Sabin. Vocês lembram? Todo mundo aqui tomou a gotinha? Tomou, porque ninguém teve paralisia infantil. Então, aquela gotinha que você tomou, na verdade, é o vírus que causa a pólio, só que bem fraco. E aí, quando essa vacina, quando esse vírus fraco entra no teu corpo, o teu corpo ele produz anticorpos contra aquele vírus. Então, a vacina ela é uma imunização, uma imunoterapia ativa. Por que ela é ativa? Porque ela vai estimular o meu corpo a produzir anticorpos específicos, tá? Então, a vacina, ela atua a longo prazo. Ninguém tomou uma vacina hoje e está protegido hoje. Eu vou tomar a vacina para que o meu corpo produza anticorpos e eu possa me proteger, tá, daquela patologia, daquela doença. Aí você vai dizer assim, professor, por que as vacinas precisam ser renovadas? Por que eu tomo uma vacina e eu preciso renovar a vacina? E por que determinadas doenças eu só tenho uma única vez, não tenho uma outra vez? Preste atenção, pessoal. Levanta a mão nessa sala quem já teve varicela. Varicela, 2 pessoas, 3 pessoas, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pessoas. Bacana. Quem de vocês teve catapora? Pessoal, isso é varicela, tá bom? Então, assim, vocês tiveram catapora, que é a mesma varicela, só que vocês não... Né, tipo assim, eu não sabia, eu não lembrava. Aí, olha só. Catapora é uma doença que geralmente nós temos uma vez, mas depende. Se ela vier muito forte, você vai ter pústulas no corpo todo, tá? Tanto é que você tem que tomar banho com permanganato de potássio, que deixa a água da cor de beterraba, coça muito e tal. Se ela vier muito forte, ela vai pegar a tua parte interna e externa. Agora, pode ser que você tenha uma cataporazinha de 6 pústulas, febre de 1 semana. Isso não é catapora. É catapora, mas não é a catapora que vai te proteger. Sarampo, você tem uma vez, não tem mais. Então, quando você tem uma doença, e dependendo do tipo de agente que causa essa doença, você termina se imunizando pela doença. Deu para entender, pessoal? Você teve a doença e o teu corpo produziu anticorpos, porque você teve a doença. Deu para entender? Agora, quando eu tenho que tomar uma vacina para renovar a vacina que eu tomei, é porque, necessariamente, o meu corpo precisa renovar o que a gente chama de memória imunitária. Por exemplo, se você me vê todo dia, e se eu lhe vejo todo dia, fica fácil eu conhecer teus olhares, teus sorrisos, entendeu? Tua forma de andar. Agora, se eu não te vejo tanto, vai ficar mais difícil. Então, assim funciona o nosso sistema de defesa. Quando você dá a vacina, o teu corpo produz um anticorpo. Só que você não vê o agente, ele não aparece. Então, o teu corpo ele vai degradando aquelas células que não são funcionais. E aí você precisa renovar a tua memória para que o teu corpo reconheça o agente que causa uma doença. Deu para entender, pessoal? Eu tive que tomar, há muito tempo atrás, vacina contra a febre amarela. Hoje a gente está tendo que tomar a febre amarela se a gente for para a região sudeste, dado ao fato da gente ter uma epidemia. Só esclarecendo isso para vocês. As definições de doenças, elas são subdivididas em 3 tipos. Pandemia. O que é uma pandemia? É uma doença que ela tem um caráter global. Qual foi a última pandemia que a gente teve, pessoal? Gripe suína em 2009, H1N1. Foi a última. Foi lá que a gente aprendeu a lavar as mãos, né? Naquele ano a gente aprendeu a lavar as mãos, né? Eu me lembro, eu sempre cito esse exemplo, eu estava num dos colégios que eu ensino, tinham 2 alunos colocando álcool em gel. Aí eu cheguei, né, e enquadrei os 2. Eu falei assim, o que é que vocês estão fazendo? Ele falou, professor, a gente está colocando álcool. Eu disse, para quê? Aí eles responderam, porque fica geladinho. Mas estava protegendo, isso é uma coisa boa, né, pessoal? Então, assim, eu tive que tomar... Hoje você tem que tomar a vacina contra a febre amarela se tu fores para o Sudeste.
Na região norte, tá? Para que vocês entendam, o que é pandemia? É uma doença que tem um caráter viral. Ela pode ser crônica, como é o caso da diabetes, mas ela pode ser infecciosa, como a gente teve a H1N1. Existe o que a gente chama de epidemia. Preste atenção a essa definição, pessoal. Grande número de casos em curto espaço de tempo. Toda vida que tu tiveres um grande número de casos em curto espaço de tempo, você vai chamar isso de epidemia. Epidemia é um nome que assusta. Se eu falar assim, pessoal, está tendo uma epidemia, vocês vão se assustar independente do que seja. Epidemia é algo que assusta. E aí você tem uma outra definição chamada de endemia. O que é uma endemia? É uma doença que ela está regionalizada. Então, olha que coisa fantástica. A febre amarela, ela é uma endemia da região norte. Todo mundo se vacinando, ou ninguém vai dar praticamente o mesmo número de casos. A mesma febre amarela, que é transmissível pelo mosquito Aedes aegypti, ela hoje é uma epidemia no sudeste. Olha só, no Brasil, em 2 regiões você tem conotações diferentes. Você tem uma epidemia no sudeste e uma endemia na região norte. A mesma doença. Eu tive que tomar a vacina, porque a gente foi para lá, para Belém, e daí tinha que tomar a tal vacina, que valia por 10 anos. E foi uma experiência para mim traumática. Mas por que traumática? A gente foi viajar para Belém, o meu pai dirigia caminhão, e foi eu, minha mãe, né, meu primo, que era um parasita que morava na minha casa, e mais um parente próximo. E aí, quando a gente entrou no estado do Pará, teve que tomar a tal vacina. E, pessoal, a vacina, na época, ela era ofertada em pistola. A pistola, ela parecia uma submetralhadora, uma Uzi, sabe? E o cara apertava um botão e pisava num pedal, e você ouvia um som, um zumbido, que era tipo assim... Tum! Meu pai, ele era da minha altura, só que ele era forte. Ele era muito forte. Quando o rapaz injetou a vacina nele, uma lágrima escorreu. E eu percebi que aquilo doía. Porque se o papai sentiu dor, imagina eu. E a segunda coisa que me fez pensar sobre isso é quando a minha mãe disse assim: aplique 2 em mim, mas não aplique uma nele. Então, se o meu pai chorou e a minha mãe lamentou, dói. Aí foram aplicar a tal vacina em mim. Pessoal, quando eles aplicaram a vacina, eu lembro com clareza o momento em que eu saí do meu corpo. Ele injetou a vacina e eu saí no meu corpo. Eu lembro, eu vendo Jesus, eu lembro Jesus. E eu falei, a benção, eu falei. E aí eu reincorporei, né? E pessoal, eu passei uma semana em Belém, eu parecia um boneco de Olinda. Porque o meu braço estava morto, estava uma coisa... Aí, tudo bem, eu estava protegido por 10 anos, tá? Quando foi no ano seguinte, mamãe teve a brilhante ideia de ir de novo. Pô, mamãe quis ir, vamos de novo. Chegamos na mesma cidade, mesmo ritual, para o caminhão, desce todo mundo, cadê o certificado? É o comprovante. Ela encontrou o comprovante dela, do meu pai, do parasita do meu primo, e o meu ela não achou. Aí o rapaz falou assim, só continua a viagem se ele tomar vacina. Eu disse, não, ele tomou, é porque eu perdi a papeleta cor-de-rosa, eu tenho um trauma de rosa. E aí o cara, não, ele vai ter que tomar. Aí eu lembrei do ano anterior, meu pai chorando, minha mãe lamentando, eu sofrendo. Aí eu ainda disse pro cara, eu disse, aplica desse ano. No passado eu tomei desse, ele disse, você é muito engraçadinho. Aí foi o mesmo ritual, aplicou, eu vi Jesus desse, incorporei e tal, entendeu? Mas assim, as vacinas, elas serão dolorosas e entendam, eu já ouvi isso, tá? Professor, presta atenção. É natural que a gente tenha uma reação chamada de reação pós-vacinal, depois da vacina, tá? Então pode acontecer de você tomar uma vacina e no dia seguinte você tá febril, você tá com alguma coisa que não é a vacina. E aí você lamenta. Preste atenção, ó. Olha para a minha mão para que tu entenda. Isso aqui é o sistema de defesa, tá bom? Sistema de defesa, dá para entender, pessoal? Maior que eu, tá? E aí eu vou colocar na outra mão, tá? Um vírus no teu corpo. O vírus é a minha mão direita. O teu sistema de defesa é a mão esquerda. Pergunto para vocês, quem é que está em maior quantidade? O teu sistema de defesa ou o vírus? Aí teu avô vai tomar uma vacina contra a gripe. Teu avô toma a vacina contra a gripe. Aí no dia seguinte o vovô está gripado. Aí você diz assim, o governo quer matar os idosos, dando vacina para matar o vovô. O vovô estava bem.
Vovô estava feliz, vovô estava planejando fazer 1000 coisas. Olha o vovô. Só que entendam. Ó, isso aqui é o sistema de defesa. Isso aqui é o vírus. No momento em que você toma uma vacina, olha que coisa fantástica. O teu sistema de defesa faz isso. Pessoal, quem é que está em maior quantidade? Ah, tá. Foi a vacina que gripou teu avô? Não. Você já portava um vírus e na hora em que você tomou a vacina, você diminuiu sua defesa. Deu para entender, pessoal? E aí você manifesta a doença que você já estava portando. Não foi a vacina que gripou o vovô. O vovô já estava gripado. Porque assim, entendam, nenhuma doença viral, ela é curável. Professor, o senhor está errado. Então não. Você não se cura de nenhuma doença viral. Na verdade, o teu corpo ele consegue mecanismos para conter a doença. Mas você vai passar a vida inteira portador daquela doença. Tem uma música do Titãs, na época que o Arnaldo Antunes ainda era parte da banda, chamada Televisão. E ele diz nessa música o seguinte: ô Cride, fala para a mãe que eu nunca li no livro que o espirro fosse um vírus sem curar. Então ele diz para a gente que os vírus eles são incuráveis. Você nunca vai estar curado. Aí você diz assim, professor, mas espera aí. Eu estava gripado ano passado, esse ano não estou gripado não. Você ainda está com o vírus aí. A gente nunca tem a mesma gripe. A gente tem sempre uma nova gripe. Às vezes acontece você está numa sala de aula, por exemplo, aí chega um colega teu espirrando, meu irmão, em cima de ti, pá, tosse em você. Aí você, meu irmão, se eu não morrer dessa vez, não morro mais. Aí no dia seguinte não tem nada. Por que não tem nada? Porque aquele vírus que a pessoa está propagando, seu corpo já conhece. Assim, olha quem chegou para animar a festa. Salve simpatia, entendeu? Então assim, necessariamente você não será curado de doenças virais. Alguma dúvida, pessoal? Então nós vamos trabalhar esse conceito em algumas questões, tá? Na outra parte do módulo de vocês, eu estou falando de uma doença muito séria chamada de câncer. Ninguém acha interessante falar de câncer. Só que é algo que a gente tem que se preocupar. Preste atenção. Todas as mulheres, hoje o Brasil, é uma estatística do governo, isso pode ser uma questão de Enem para vocês, nós temos 187 mil mulheres com câncer de mama. Certo? A expectativa do Ministério da Saúde do Brasil é que em 2025 nós tenhamos 400 mil. Isso quer dizer que as meninas e as mulheres dessa sala vão estar na estatística de uma aula de biologia daqui a 7 anos. Isso é muito sério. Levanta a mão as meninas, tá bom? Só as meninas, tá? Levanta a mão as meninas dessa sala, quem hoje de manhã se olhou no espelho, por favor. Bacana, bacana, tá? Você não se olhou no espelho hoje? Claro, todo mundo se olha no espelho, apesar do espelho às vezes não gostar, né? Aí deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Quem das mulheres, das meninas dessa sala, ontem, antes de dormir, se olhou no espelho? Olha aí, para aparecer bacana no sonho, né? Você dá uma ajeitada no cabelo, porque vai que o crush aparece, né? E aí você vai estar feia, não é verdade? Aí olha que coisa interessante, pessoal. Olha que coisa interessante. Vocês me falaram que se olharam no espelho. Olha que coisa bacana. A gente toda vida que se olha no espelho, no caso das meninas, principalmente ao acordar e antes de dormir, tem que fazer o autoexame, pessoal. A meninazinha, a mulher, ela tem que ir lá, sabe, mãozinha atrás da nuca, e examina a tua auréola mamária. Pessoal, se todo dia eu pegar nessa mesa, no momento em que aparecer uma imperfeição, eu vou perceber com a minha mão. Eu não sentiria tanta comoção se para você fazer o autoexame você precisasse de um médico, de uma máquina ou de um medicamento. Não precisa, tu só precisa do espelho e da tua sensibilidade. Olha que coisa bacana. Então, quando uma mulher tem câncer de mama, é porque ela quis ter um câncer de mama. Porque se ela tivesse autoexaminado, ela não teria câncer de mama. Só sendo bem rápido para contar uma historinha bem rápida que eu vivenciei. Eu tive uma coordenadora que trabalhou comigo, uma pessoa fantástica, entendia muito de pedagogia, aprendi muito com ela. Só que ela não está mais entre a gente. Ela um dia, no trabalho dela, ela foi subir uma escada e sentiu uma dor no fêmur.
Aí aquela dor ficou, perdurou e tal. No final do dia ela foi num traumatologista. Aí o traumatologista pediu um raio-x do fêmur dela. Quando o traumatologista viu o raio-x, ele olhou para ela e disse assim: eu não cuido disso, senhora. A senhora vai ter que ir no oncologista. Aí ela ficou assim. Aí no dia seguinte, ele liberou o raio-x. Ela levou o raio-x para um oncologista. Quando o oncologista viu o raio-x dela, falou assim: senhora, a senhora vai ter que fazer uma cintilografia com urgência. Cintilografia hoje, pessoal, é o exame mais moderno que tem de leitura corporal. Ele é muito caro. O plano de saúde não quer que você nem pronuncie essa palavra, os médicos. Você vai mandar você para o raio-x, vai mandar você para tomografia computadorizada, ultrassom, ressonância magnética, densitometria óssea. Pronto, parou aí. Cintilografia. Entendeu? Assim não. E aí ela teve que entrar na justiça e uma juíza concedeu uma liminar e o plano de saúde pagou. Pessoal, a cintilografia para detecção cancerígena, você injeta açúcar na pessoa, mesmo ela sendo diabética. Os tumores cancerígenos, eles são famintos. Você bota o açúcar e ele some na imagem. E aí injetaram açúcar nela, 36 ampolas de açúcar. Glicose, não é açúcar da estrela, pelo amor de Deus, tá? E aí sumiu o açúcar. Detalhe, ela tinha 208 tumores das mamas para o esqueleto. Aí o médico olhou para ela e falou assim: senhora, vamos tentar fazer químio e rádio para prolongar a sua vida. Mas infelizmente eu não tenho boas notícias. Ela, quando conversou comigo, ela já faleceu, ela disse: fala isso para as tuas alunas. Fala para as tuas alunas que eu não me autoexaminei. Que eu me olhava no espelho, mas não me olhava, não me tocava, não me sentia. Isso é uma coisa que eu quero que vocês passem a fazer a partir de agora. Eu faço isso, às vezes eu mando mensagem para minha mãe. A minha mãe tem 78 anos. Às vezes ela não é tão simpática, ela me manda a alguns lugares que eu não gostaria de ir. Mas é porque ela está irritada e eu estou perturbando ela. Mas em contrapartida, a minha mãe, ela se autoexamina. Eu tenho irmãs, eu também peço que elas se autoexaminem, para que futuramente a gente não seja surpreendido. Então, câncer de mama é a opção, tá certo? Aí eu quero também ilustrar uma outra coisa para vocês. O que é o câncer, né? É um processo de multiplicação descontrolado. Teu corpo não consegue mais controlar o processo. E isso faz com que as células se multipliquem de forma exagerada. Então a gente tem que evitar o câncer a todo custo. Eu me lembro, pessoal, quando saiu... Porque assim, para que vocês entendam o que eu estou falando. Mulheres, em primeiro lugar, é câncer de mama. Depois câncer de colo de útero. Câncer de colo de útero é vírus. Vírus que você pega no ato sexual sem preservativo. Então a gente tem que usar preservativo no ato sexual também, para não ter riscos de contaminação pelo HPV-16 e o HPV-17. HPV é o vírus do papiloma humano, que são 63 tipos, mas o que causa câncer em mulheres é o 16 e o 17. Agora, o que provoca verrugas genitais, o 9 e o 10 também. Então, mulheres, vocês precisam tomar a vacina, que já está disponível, e no ato sexual usar preservativo, independente de ser o Brad Pitt, tá certo? Tem que usar preservativo. Eu sempre uso esse exemplo do Brad Pitt, porque assim, para as minhas alunas eu sempre falo, vamos supor que você foi para uma balada, e quem está lá? O Brad. E aí, de repente, o Brad olha para você, ele está saindo, acabou a balada, todo mundo está saindo, você está saindo, o Brad também. Aí ele para do seu lado, olha para você e diz assim: yo. Aí você olha para o Brad e diz assim: ai. Aí ele fala assim: yes, girl. Aí você olha para ele e diz assim: what, Brad? Aí o Brad responde para você: one love tonight. Aí você olha pro Brad, o Brad é bonitão, cara, sabe? Aí você olha pro Brad e diz assim: Brad, please, you use de condom? Você usa preservativo? Aí o Brad olha pra você e diz assim: no, my sex free. Eu sou adepto do sexo livre. Aí você olha pra ele e diz assim: Brad, sorry. Aí a tua amiga diz assim: mulher, é o Brad. Aí diz assim: só um minuto. Brad, please. Go, go, girl. Tá? Aí olha só. Aí presta atenção. Necessariamente pode ser o Brad. Mas você não vai querer porque é o Brad, porque ele não usa condom. Tá bom? Mas falando sério, pessoal. Segundo estatística que mais afeta mulheres é câncer de colo de útero. Prevenido. Basta usar preservativo, tá? Não custa nada. E, não. Qual é o método mais seguro para doença sexualmente transmissível, pessoal? O celibato. Não fazer.
Foi mal. Aí, olha só. Terceiro caso de câncer em mulheres, pessoal. Intestino. Deixa eu falar isso aqui rapidinho para vocês. Uma mulher, durante o ciclo menstrual dela, ela não consegue defecar, ela tem prisão de ventre. Certo? Geralmente, quem é o seu consultor no caso das mulheres? Uma amiga, não é isso? Aí você liga para a amiga e diz assim, amiga, eu posso te perguntar uma coisa? Aí a amiga diz assim, fala, mulher. Aí tu diz assim, amiga, quando você está naqueles dias, você consegue fazer o número 2? Aí a tua amiga diz assim, não consigo não. Aí você diz assim, meu Deus, a amiga não consegue, eu não consigo. Peraí, a humanidade não consegue. Aí a tua amiga tem uma amiga que não é você é colega, entende? Aí a tua amiga entra em contato com a amiga, diz assim, amiga, quero fazer uma pergunta. Por quê? Não, é porque uma colega minha me ligou, ela é meio doidinha. E ela disse que quando ela está naqueles dias, ela não faz o número 2. E você, ela também não. A humanidade não defeca em ciclo menstrual. Olha que coisa fantástica. Só, pessoal, que isso não está certo. A partir do momento que a minha amiga e que o meu amigo é mais difícil, né? Mas a partir do momento que a minha amiga não consegue defecar durante o ciclo menstrual, é porque não está normal. Se todo dia eu tenho que tomar um Dorflex para não ter dor de cabeça, não está normal. Se todo dia eu tenho que usar Sorin para descongestionar meu nariz, não está normal. Então você deve procurar a sua ginecologista e informar para ela que está acontecendo, tá bom? Aí vamos voltar porque eu ia falar para vocês. Refrigerante zero. Refrigerante sempre teve o refrigerante supra-açucarado, né? Que é o que a gente chama de refrigerante normal. O refrigerante não é normal, ele é artificial, tá? Aí o que acontece? O refrigerante tinha muito açúcar, as pessoas não... Né? Aí depois, na década de 80, surgiu o refrigerante light, que é menos calorias. Na década de 90 surgiu o refrigerante diet, menos açúcar. E eis que em 2006 surgiu o refrigerante zero. Para a comemoração de algumas pessoas foi impressionante. Professor, eu vou poder beber refrigerante. Você não podia antes, não? Eu podia, mas não bebia, não. Por quê? Diabetes, professor. Açúcar demais, isso é doido. Nunca quis ter diabetes, não. Aí eu disse, agora eu vou tomar o zero. Olha que coisa bacana, pessoal. Com o refrigerante normal, você tem grande chance de ter diabetes mellitus tipo 2. Você vai ser tratado num centro de endocrinologia. Aí você passa a tomar um refrigerante zero. Refrigerante zero ele é adoçado com ciclamato de potássio, sacarina sódica e aspartame. 3 agentes cancerígenos. Mudamos só o hospital. Vamos para o ICC. Tá? Não vamos para o centro de endócrino, vamos agora para o Instituto do Câncer de Ceará. Por quê? Porque são agentes cancerígenos. Aí olha só, a mulher pode ter prisão de ventre. Essas substâncias cancerígenas vão ficar dentro do intestino dela e vão estimular o surgimento de tumores. E aí a mulher depois vai descobrir sobre isso, tá? A respeito de tumores que ela vai desenvolver devido ao consumo de refrigerante zero. Mas calma lá. De repente você vai dizer assim, peraí, o professor falou que o refrigerante zero causa câncer, por que é que a Anvisa autoriza? Porque a Anvisa parte do princípio de que você não vai beber todo dia um refrigerante zero. Você vai beber uma vez na vida. E outra coisa, de repente você diz para a sua mãe assim, mãe, eu queria ir para um show. A sua mãe diz assim, você não vai não. Aí você vai na geladeira, pega uma lata de Coca-Cola zero. Aí diz assim, mãe, eu não vou. A sua mãe, vai não. Não vou. A senhora tem certeza disso? Tenho. Só um minuto. Aí, abre a latinha. Então, mãe, o que é isso? Meu professor deu aula e falou que isso aqui é câncer. Aí bebe a latinha. Beba num gole só, beba. Porque talvez até você asfixie, mas câncer você não vai ter, não. Mas se tiver uma carreta de refrigerante zero, aí é preocupante. Sua mãe não vai se preocupar com refrigerante zero. É que nem criança em loja de brinquedo. Quando ela quer o brinquedo, você não quer dar aquela ameaça ao suicídio. E agoniza. Tá? Então, câncer é uma coisa muito séria e nós devemos nos prevenir, pessoal, daqueles que são possíveis. 3% é fator hereditário e 97% é por fator ambiental. O que é um fator ambiental? O que você come, o que você bebe, o que você respira. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Alguma dúvida, pessoal? Olha só, eu vou falar um pouquinho para vocês a respeito de célula-tronco, tá? Primeiro eu vou falar de aneuploidias, tá? Esse é o primeiro foco. Preste atenção. Só tem 2 células no nosso corpo que envelhecem. Olha que coisa bacana. Que células são essas? Os neurônios. Os nossos neurônios, eles morrem e não voltam mais. Por isso que a gente começa a formar o nosso sistema nervoso com 10 semanas dentro do útero da nossa mãe. Isso quer dizer que com 2 meses e 2 semanas nós começamos a formar um sistema nervoso. Que ele vai ficar funcional totalmente até os 40 anos. Depois dos 40 anos, você vai começar a perder neurônio e esses neurônios não voltam.
Mulheres têm menos neurônios que homens, entretanto, são infinitamente mais inteligentes. Porque o homem tem um neurônio para o futebol, tem um neurônio para outras coisas. A mulher não, a mulher ela otimiza. E assim, você vai perdendo neurônio, mas você não vai chegar um momento que você não tem mais neurônio. Claro que você vai ter, porque os neurônios eles vão sendo conectados para condições lógicas. Então, os nossos neurônios, eles envelhecem e morrem. Você não repõe neurônio, tá? E as nossas células reprodutivas, elas também envelhecem. Então, por exemplo, as meninas, vocês mulheres, com 3 meses de vida após útero, vocês eliminaram folículos que não iriam amadurecer. E aí você fica com aqueles outros folículos ovarianos que vão envelhecer junto com você. Por norma médica, o período mais adequado para uma mulher ser mãe é dos 18 aos 36 anos. Se tu quiseres ter um filho com menos de 18, tu vai pôr em risco tua vida. Porque é uma gravidez de risco. Pode ser que o bebê até nasça, mas pode ser que você morra. Então, menos de 18, arriscado para a mãe. Agora, quando você resolve ter um filho com mais de 36 anos, é ruim para o bebê. Porque há riscos do bebê nascer com uma síndrome. Tá certo? Por exemplo, um homem com mais de 40 anos, ele também pode gerar isso. Mas o que é isso? Pessoal, os nossos cromossomos, dentro de uma célula somática, que é uma célula diploide, eles formam pares. Quando você passa por um processo de divisão celular chamado de meiose, o que era um par passa a ser 2 células independentes. Deu para entender, pessoal? Eu tinha um par e agora eu tenho uma célula, cada uma com um cromossomo. Só que quando a gente vai envelhecendo, pode ser que os cromossomos não se separem. Isso se chama disjunção cromossômica, a separação. Se o cromossomo não se separou, é porque ele não sofreu uma disjunção. Então, não houve a disjunção cromossômica. Dia 21 de março é o dia na verdade, em que se comemora a questão das pessoas com síndrome de Down. Por que 21/3? Porque são 3 cromossomos 21 a mais. Ou seja, ao invés da pessoa ter 2 cromossomos 21, ela tem 3. Então, se escolheu o dia 21 de março como simbolismo do que acontece. Então, por exemplo, essa alteração ela se chama aneuploidia. E dentro das aneuploidias, nós temos um tipo de aneuploidia chamado de trissomia. O que é trissomia? Um cromossomo a mais, formando 3 cromossomos. Aí preste atenção. Aqui, pessoal, nós temos a cariotipagem. E o que é a cariotipagem? Pô, tinha um laser point, vacilei. A cariotipagem é o estudo do núcleo de uma célula, tá bom? Então, se eu quiser saber o que eu tenho de gene, quais os genes que eu tenho, tal, se é dominante ou recessivo, vai no meu cariótipo. Então, está aqui a cariotipagem. Ó, estão vendo um par 1 aqui, pessoal? Estão vendo? 2, 3, 4, 5. Nós temos quantos pares? 23. 23 pares, ó. Par 1, par 2, par 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Pessoal, olha o 21 aqui, ó. Tem 2? Tem quantos? Tem 3. Então, esse cromossomo, ele está trissômico. Aqui é uma meninazinha, ó. Tem um duplo X. E aí, essas pessoas, elas são chamadas de... Na verdade, são pessoas que a gente considera como sendo portadoras da síndrome de Down. A síndrome de Down é um tipo de aneuploidia, que é uma trissomia do 21, e que necessariamente ela vai caracterizar homens e mulheres da mesma forma. Tanto é que eles têm os olhinhos puxadinhos, eles têm predisposição à obesidade, eles têm naturalmente uma má formação cardíaca, mas hoje são pessoas que estão vivendo bastante. Hoje a expectativa de vida de uma pessoa com Down é 72 anos. Isso é muito bom. Mas por que eu estou usando essa condição? Para que vocês entendam que esse cromossomo a mais ele é fruto de uma falha no processo de produção de gametas. Todos nós podemos ter. Agora, em pessoas mais jovens, as chances são menores. Em pessoas mais velhas, elas são maiores. Então, o que é a aneuploidia? É uma alteração no número de cromossomos, e aí especificamente na nossa espécie. Deu para entender, pessoal? Aqui você tem uma pessoa com Down. Só lembrando a vocês, essas pessoas elas podem ser extremamente úteis. Elas são pessoas que podem ser educadas, podem ser, na verdade, elas podem desenvolver uma profissão. Inclusive, agora, no começo desse ano, foi a primeira pedagoga do Brasil, síndrome de Down. Isso é um motivo de orgulho para a gente. A Universidade Federal preparou a primeira pedagoga com Down. Isso mostra que eles não têm limitações que impeçam eles de terem profissões como a gente tem. E essas pessoas que fazem Enem com síndrome de Down, elas não têm uma prova diferenciada, tá certo? Não existe uma prova diferenciada para eles. Ou seja, a prova que eles fazem é a prova que vocês fazem também. Não tem tratamento especial para eles. Pode ter em relação ao tempo, mas em relação à prova, não.
tá? O INEP não prepara uma prova para pessoas com necessidades especiais, que não são tão especiais assim. Por que eu coloquei isso para vocês? Porque, assim, as pessoas com Down, elas só querem da gente uma coisa: respeito. Só isso. Eles não são pessoas, não são coitadinhos que precisam de uma atenção especial ou de cuidados especiais no andar, no falar, não. Eles só precisam da gente respeito, só isso, tá? E eu espero que a gente tenha essa consciência da importância que é de respeitar essas pessoas que não nos fazem mal algum. Você nunca viu uma pessoa com Down estuprar uma criança, espancar uma mulher, bater num idoso, roubar dinheiro público, está envolvido em ato? Você nunca viu. Você nunca viu eles queimando um índio. Eles nunca agrediram um mendigo. Então, o que essas pessoas querem da gente é só uma coisa: respeito. O fato de elas terem um cromossomo a mais não as torna, tá, diferente. Pelo contrário, tornam elas melhores do que a gente. Eu digo isso que eu tenho um primo que é Down, que eu amo de paixão. E o meu primo que é Down, ele me ensinou mais do que eu aprendi. Tá certo? Então, assim, se eu aprendi a respeitar as diferenças, seja religiosa, seja sexual, foi por conta desse meu primo que me ensinou isso. Ele é Down e eu não sou Down. Então eu acredito que aquele cromossomozinho ali que a pessoa tem a mais é o cromossomo do amor. Você aprende a amar o próximo diferente da gente que tem um cromossomo a menos e nos falta amor. Então eu acho que essas pessoas, elas só querem isso da gente, respeito, tá bom? Então quando você tiver uma pessoa na sua família que seja Down, respeite-a, só isso. Eu amo essas pessoas. Tá? E é importante vocês saberem que esse cromossomo a mais não é nada, tá bom? É uma condição que faz a pessoa ser melhor, em muitos aspectos, tá? Aí presta atenção. Eu tenho que falar para vocês sobre célula-tronco, depois eu vou para as questões, tá? Que a gente tem que dar uma base boa para vocês. Pessoal, o que é uma célula-tronco? É uma célula que, ela, se manipulada, ela pode se transformar em uma célula que a gente necessite. Como assim? Olha só, qual é a definição de vida no Brasil? Para nós brasileiros, a vida começa no momento em que o espermatozoide fecunda o ovócito 2. No momento em que o espermatozoide fecunda o ovócito, temos uma vida. Essa definição não é válida, por exemplo, para a Europa. Na Europa, eles consideram que a vida começa na 10ª semana de vida gestacional. Por quê? Porque eles consideram que você só é um ser vivo quando você tem um sistema nervoso. Tanto é que na Itália, vamos pegar a Itália, que é um país de maioria cristã, católica, o aborto pode ser feito em qualquer hospital italiano, seja ele público ou privado, de preferência da mulher, com até a 10ª semana de gestação, sem que haja uma criminalização para isso. Mas são visões diferentes, de povos diferentes e culturas diferentes. Nós somos brasileiros, eles são italianos. Então, dentro desse contexto, existe o que a gente chama de célula-tronco. O que é uma célula-tronco? É uma célula que, ela, em tese, ainda não tem uma função. E que a gente pode utilizar essa célula para exercer uma função que, de repente, nós perdemos. Tanto é que pessoas que sofreram lesões medulares, que hoje são paraplégicas, pessoas que são tetraplégicas, elas esperam muito da ciência no sentido dessas células. Tá? Então, o que eu quero que vocês entendam. A célula-tronco, pessoal, ela pode ser encontrada nos embriões, vou já mostrar para vocês, ou ela pode ser encontrada em nós adultos. Nós temos célula-tronco? Temos. Por exemplo, a medula espinhal nossa é um exemplo de célula-tronco. Só que essas células, elas são células pluripotentes. Quando você doa a medula óssea, a sua medula óssea para alguém, o que essa pessoa vai produzir no corpo dela é sangue, não vai produzir nada além disso. Agora, uma célula-tronco totipotente, eu consigo manipular para produzir a célula que eu quero. Então, necessariamente, as células-tronco, elas são capazes de gerar qualquer tipo de tecido. Tá certo? Dentro desse contexto, o que é que os cientistas tentam fazer? Eles tentam multiplicar isso aqui em laboratório para que eles possam originar o tecido que eles querem. Então, por exemplo, você tem um coração doente. Então, os caras vão produzir célula-tronco para produzir um coração novo para você. Você tem um problema, por exemplo, no seu pâncreas, você está com diabético, ele vai lá e corrige. Você tem um problema nervoso, você está com esclerose múltipla, você está com Parkinson, você está com Alzheimer. Então, os caras vão pegar essa célula e vão corrigir os defeitos. Isso já é possível? Está sendo. Ainda não é. Mas em pouco tempo, você acredita que no máximo em 30 anos, nós vamos ter isso aqui como algo muito usual para a medicina. Tá? Então, a gente tem duas definições a respeito desse tipo de célula. O que é uma célula tronco pluripotente ou embrionária? São aquelas células indiferenciadas, elas não têm ainda uma diferença, e elas podem se transformar em qualquer tecido humano.
Por exemplo, hoje a gente tem aqui no Ceará 4 bancos de célula, 4 bancos de cordão umbilical. A impressão, mas qual é a vantagem de eu congelar um cordão umbilical? Os casais que podem, eles estão congelando o cordão umbilical. Custa R$ 3.200 o congelamento, e você vai pagar por ano R$ 800 para ele permanecer congelado. Qual é a vantagem disso? Porque pode ser que futuramente teu filho precise de um órgão, espero que nunca. E tendo uma célula do cordão umbilical do teu filho lá no laboratório, os caras vão pegar esse cordão umbilical que é do teu filho e vão produzir um órgão para o teu filho. Vantagem disso, você não vai precisar da solidariedade humana. Você não vai precisar de um doador cadáver. Você vai pegar um material do próprio indivíduo para produzir um órgão para o indivíduo. Deu para entender, pessoal? E a outra coisa é que não vai ter rejeição. Por quê? Porque vai ser um tipo de transplante que a gente chama de transplante autólogo. É quando ele é feito de mim para mim. Tipo enxerto, tá? Espera aí. Vou responder essa pergunta bem rápido, tá? Se 2 pessoas com síndrome de Down tiverem um filho, ele também será portador da síndrome? Preste atenção. Uma mulher que é Down, ela vai produzir ovócitos 23 e ovócitos 24. Um homem que é Down, ele tem espermatozoides 23 e espermatozoides 24. Se o espermatozoide 23 do homem com Down encontrar o ovócito 2 da mulher com Down 23, vai nascer um bebê normal, tá bom? Vai depender da fecundação. É recomendável que seja feito in vitro. A quantidade de cromossomos que eles têm, mais explica o nível de inteligência deles ou não tem nada a ver. Pessoal, boa pergunta, hein? A quantidade de cromossomos que eles têm, a mais explica o nível de inteligência deles ou não tem nada a ver. Pessoal, o cromossomo 21, ele é responsável, fenotipicamente, pelo desenvolvimento da nossa capacidade cognitiva. Então, dentro da capacidade cognitiva está a nossa inteligência. Então, teoricamente, eles têm uma lentidão maior no processamento de dados. Mas isso não os invalidam, tá bom? Aí, o que acontece? Alguma dúvida? Aí, que são células-tronco adultas? São aquelas que são geradas na nossa medula e vão se transformar naquilo que a gente precisa. No caso do sangue, tá certo? Isso aí a gente não pode esquecer. Aí, olha só, pessoal. Aqui você tem o zigoto. O zigoto está se multiplicando. Preste atenção. Olha só. Quando essa estrutura se forma, a mulher ainda não é mãe. Não sei se vocês sabem disso. Se a mulher fizer um exame de farmácia, ele vai dar negativo. Se a mulher fizer um exame de sangue, vai dar negativo até 1 semana depois do ato sexual. Agora, o que é que faz a mulher, assim, o que é que vai mostrar que a mulher vai ser mãe? Essa estrutura que eu chamo de blastocisto, ela vai fixar, ela vai nidar na parede do útero. E aí um hormônio chamado gonadotrofina coriônica humana, chamado de HCG, ele vai começar a circular na tua corrente sanguínea. Então, quando o laboratório pega o teu sangue, ele usa um reagente, que é o beta-HCG. E aí confirma que você é mamãe, porque o blastócito está fixado no teu útero. E aí vai se desenvolver. E aí você vai ter as células troncos embrionárias, que com a evolução do bebê, do embrião, do feto, ele vai se formar em tudo aquilo, vai se transformar em tudo aquilo que o feto precisa. Tanto é que a gente tem estruturas que são padrão da espécie humana. Todo mundo aqui, em tese, tem 2 pulmões, em tese, tem 2 rins. O pai de um amigo meu fuma há 40 anos e descobriu recentemente só tem um pulmão. Fantástico, tá? Deve ser animador. Aí o que acontece? A célula tronco, ó, essa é a célula tronco. Ela vai se transformar em célula do sangue, ela vai se transformar em neurônio, ela vai se transformar em célula do sistema nervoso e vai se transformar em célula muscular. Percebam que aqui ela não tem uma função. Estão vendo, pessoal? E ali eu vou definir a função dela. Isso acontece naturalmente, tá? Então, dentro desse contexto, onde é que eu tenho células tronco no nosso corpo? Ó, couro cabeludo. Você vai dizer, professor, o senhor é calvo. Sim, mas eu tenho couro cabeludo. Tá bom? Porque, na verdade, a calvície ela só ocorre no que a gente chama de crista neural, que é essa região superior. Pode notar que aqui cresce tudo normal. Se eu deixar, dá até para fazer tranças. Aí tem o cérebro, tá certo? Que também tem célula tronco. A nossa retina, porque a gente tem que estar renovando, né? A questão da nossa visão. A nossa pele tem muita célula tronco. A nossa medula óssea. As nossas células de gordura, né? E os nossos músculos. Por quê, pessoal? Porque se regeneram. Toda estrutura regenerativa, ela tem que ser, entendeu? Ela tem que ter célula-tronco para que possa ser renovada. Como eu falei para vocês, as únicas células velhas que nós temos são as reprodutivas e os neurônios. Aí presta atenção. Para pessoas que sofrem de Alzheimer, tá? Para pessoas que sofrem de Alzheimer,
as células-tronco são uma grande esperança para que se possa combater essa doença que é tão complexa. Por quê? Porque, teoricamente, quando você tem Alzheimer, você desativa o seu mundo real e passa a viver num mundo virtual que não existe mais. Tanto é que pessoas com Alzheimer, em geral, elas têm uma confusão mental que faz com que, de repente, o neto se transforme em filho, tá? E aí, pessoal, isso aqui é só para vocês entenderem como acontece a questão do Alzheimer. Ó, todos nós temos uma fenda dentro do nosso hemisfério cerebral, tá? E aí você tem uma área que vai coordenar a tua linguagem. Coincidentemente, a área que coordena a tua fala é a área que coordena a tua emoção. Daí você entender porque quando pessoas estão emocionadas, elas não conseguem falar. Porque é a mesma área, essa área do córtex cerebral, coordena a tua emoção e coordena a tua fala, tá certo? Aí você tem aqui a área de memória, que seria o hipocampo. O que é que eu quero que vocês entendam? Aqui você tem sulcos, né? Sulcos são fendas, e aqui você tem um hemisfério cerebral normal. Numa pessoa que tem Alzheimer, ó, perceba que os sulcos viraram fendas mais profundas. Percebam que a área de linguagem dessa pessoa ela está degradada, né? Tá literalmente sofreu uma degeneração. E olha aqui a área de memória. Ó, percebam que eu tinha essa área e agora eu não tenho mais. Ó. É por esse motivo que a pessoa ela vai agravando Alzheimer. Então, numa situação de célula-tronco, você poderia reconstruir isso aí. Então, é uma esperança para as pessoas que sofrem de Alzheimer, que sofrem de Parkinson, que sofrem de N problemas relacionados às células. Isso aqui poderia ser corrigido, tá? Através da utilização das células-tronco. E aí, pessoal, o que é que eu quero que vocês entendam? No caso da pessoa que tem Alzheimer, vai começar com a memória, depois vai passar para a coordenação. A pessoa vai ter dificuldades, por exemplo, na coordenação motora dela, na concentração dela, até que chega um determinado momento que ela definha e morre. Então, para as pessoas que sofrem de Alzheimer, a célula-tronco é uma grande possibilidade de cura. Aí aqui eu estou mostrando para vocês só a questão do cordão umbilical, né, que como eu já falei, você pode congelar o cordão umbilical do seu filho, que futuramente pode ser utilizado nas células-tronco, tá? Mas existem o que a gente chama de clonagem terapêutica. É uma polêmica muito grande, porque alguns grupos, e aí eu vou ser bem específico, alguns grupos religiosos, eles são contra a utilização de célula-tronco. Deixa eu ser bem rápido em relação a isso. As mulheres, elas querem ser mães, em alguns casos, e ela não consegue pelo ato sexual. Então, o médico ele faz o que a gente chama de inseminação, aí não consegue. Depois que a mulher não consegue pela inseminação, é sugerido a reprodução assistida. E o que é uma reprodução assistida? É que o médico fica olhando o ato sexual do homem e da mulher? Não. Na verdade, ele coleta os ovócitos da mulher, ele coleta o espermatozoide do homem e ele forma blastócitos, que ficam no laboratório, tá certo? E aí, pessoal, necessariamente, quando a mulher está fértil, o médico fala para ela e ela vai lá no laboratório para que ele faça a introdução desses blastócitos, tá certo? Deixa eu só ver aqui rapidinho. Tá, já falo. Aí, olha só, necessariamente o médico ele produz, em média, 12 blástulas para anidar na parede do útero da mulher. Por exemplo, a Fátima Bernardes, que é uma jornalista, ela teve 3 filhos e ela foi reprodução assistida. O médico colocou 7 óvulos nela e 3 nidaram. E ela teve 3 bebezinhos. Tem mulher que conseguiu ter 6, ter 7. Tá certo? Que é complicado, né, pessoal? Que é uma cria, não é mais filho, é cria. E aí, consequentemente, tem mulheres que, por exemplo, os médicos colocam 7 e 1 nida. Aí o que acontece? Eu tenho 12. Se o médico usou 7, quantos ficaram no laboratório? 5. Congelado. Aí a mulher nida, tem um bebê, aí depois o laboratório entra em contato com ela e diz assim, olha, a gente tem aqui 5 blástulas suas, você ainda vai querer para ser mãe? Ela diz, eu não quero mais não. Aí eles descongelam aquilo e jogam no esgoto. Joga fora. Aí a ciência diz assim, não faz isso não. Me dá para mim pesquisar. E alguns grupos, principalmente grupos religiosos, a se lamentar, eles são contra isso. Porque eles dizem que isso é aborto. Ah, não pode usar essa célula congelada não. Isso é aborto. Não, pessoal, vai ser descartado. Então, alguns grupos, eles preferem que seja descartado a ser utilizado pela ciência. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente se posiciona sobre qualquer coisa. Porque, entendam, uma vez eu vi uma entrevista de jornal no televisivo, e uma moça de um grupo muito radical, muito extremista.
ela estava dizendo assim, eu sou contra a célula-tronco, papapá, isso é aborto, tá? Se eu fosse repórter, eu iria fazer a seguinte pergunta para ela. E se o seu filho precisasse? Você seria radical? Ela seria radical ao extremo de dizer que é contra porque ela não precisa. E se necessariamente nós formos dotados de inteligência, é para que a gente possa melhorar a condição e a qualidade e a vida das pessoas. Então, se nós somos dotados de inteligência e o homem conseguiu descobrir que existem células que podem ser utilizadas para salvar vidas, que se use isso. Não de forma leviana você se posicione contra algo que você não conhece. Pessoal, eu não falo de coisas que eu não conheço. Sou honesto com vocês. Tá certo? Então, por exemplo, se alguém chegar para mim e disser assim, professor, o que é que o senhor acha dos mormons? Respeite os mormons. Eu um dia estive com eles no templo, fui muito bem recebido. Se alguém chegar para mim e disser assim, o que é que o senhor acha dos presbiterianos e dos batistas? Gosto deles. Eu estive no templo deles, eles me receberam muito bem. Você não pode falar daquilo que você não conhece. Você vai ser leviano quando você se posiciona. E quem? Os evangélicos, cara. Acabei de falar sobre eles, os batistas. Gosto de todos. Não tenho nada contra, porque eu conheci. Você é um cara bom, hein? Aí o que acontece? Necessariamente, não, o posicionamento dele é legal. Olha só, a gente pode criar embriões, ó. Você pode criar, a partir da célula tronco embrionária, células para o paciente, que eu falei para vocês. Essa técnica, ela é questionável pela vida embrionária, tá? E necessariamente, para algumas pessoas, eles consideram que aquilo já é um ser vivo. Então, a gente tem que estudar mais para que a gente possa se posicionar. Eu não sou totalmente a favor. Eu acho que a célula-tronco tem que ser pesquisada. Tá? Alguma dúvida? Vamos para as questões, pessoal. Deixa eu só responder aqui que algumas pessoas me perguntaram. Ó, síndrome de Turner é uma síndrome monossômica. Ela é uma aneuploidia também. Só que você vem com um cromossomo a menos. Na verdade, é um sexual. Só afeta mulheres. E essas mulheres elas não desenvolvem caracteres sexuais secundários. Inclusive, são estéreis. Tá? Essa é a síndrome de Turner. Alguém me perguntou sobre isso. Tá? Pessoal, por gentileza, página 63. Tá? Vacinas contêm antígenos de agentes infecciosos e esses antígenos levam o indivíduo vacinado a apresentar uma resposta imunitária primária. Sublinha isso aí. Sublinha isso aí, ó. O indivíduo vacinado ia apresentar uma resposta imunitária primária. Se após algum tempo o indivíduo contraiu o agente infeccioso, ou seja, a doença contra a qual foi imunizado, deverá apresentar uma resposta imunitária. Pessoal, se eu tomei a vacina, o meu corpo ele vai responder de forma mais rápida ou mais lenta? Mais rápido ou mais lento se eu estou vacinado? A doença entrou. Se eu estiver vacinado, vai ser mais rápido ou mais lento? Mais rápido. Então, a gente já descarta o item A e descarta o item B. Vamos para o item C. Mais rápida e intensa que a primária, devido ao reconhecimento do agente infeccioso pelas células de memória imunitária presentes em seu organismo. Pode ser, pessoal? Não só pode, como é. Lembrando a vocês que as mulheres é recomendável que amamentem seus bebês por pelo menos 2 anos, tá bom? Não menos que isso. A não ser que você tenha alguma patologia que impeça isso. Olha só. Questão 2. Tá? Alguém perguntou por quê? Foi isso? Quem perguntou por quê? Por que 2 anos? Porque é o período mínimo em que você vai servir ao filho, no caso, ao bebê, com a base imunitária que ele precisa. Entendeste? Porque assim, o leite humano, ele não é um leite bom no sentido nutritivo. Tanto é que a gente se alimenta várias vezes ao dia. Mas ele é importantíssimo no sentido imunológico. Beleza? Olha só. Nunca, desde o momento em que nasceu, David Vetter sentiu o toque direto de outro ser humano. David sofria de uma condição hereditária chamada de síndrome da imunodeficiência severa, combinada à incapacidade de o corpo gerar linfócitos B e linfócitos T, ambos cruciais em nossa reação imunológica que o deixava susceptível a mais reles infecção. As células citadas no texto, pessoal, fazem parte do sistema imunológico humano. Sobre esse tema, assinale a alternativa correta. Letra A. O sistema imunológico humano não estaria, em hipótese alguma, relacionado ao sistema circulatório. Não está não, pessoal? Por onde estão as nossas células de defesa? No nosso sangue. Quem bombeia o nosso sangue? O sistema circular, que na verdade é cardiovascular hoje em dia, tá? Letra A, falsa. B. Os anticorpos ou imunoglobulinas produzidos pelos linfócitos
são moléculas de natureza lipídica. Pessoal, sublinha aí lipídico. Não é lipídico, é proteico. Tá, esse é o erro desse item. Nossas estruturas imunológicas, elas trabalham com proteínas, não com gordura, não com lipídio. Tá? C. Os linfócitos são células produzidas pelo organismo e responsáveis pela fagocitose de micro-organismos invasores, fazendo parte do mecanismo de defesa inespecífico do organismo. Pessoal, as nossas células linfocitárias, elas não fagocitam. Isso é função de macrófago. As nossas células linfocitárias, elas intoxicam o invasor. Então, está falso esse item. D. As vacinas antivirais são desenvolvidas a partir de vírus mortos ou atenuados e são utilizadas na prevenção de doenças importantes como raiva, gripe, tuberculose, cólera, entre outras. Está certo? Por que é que não está certo? Porque tuberculose e cólera são bactérias, tá bom? Aí o que é vírus é raiva e gripe. Então, sobrou para a gente o item E. Ao nascer, uma criança recebe de sua mãe, através da placenta e mais tarde através da amamentação, anticorpos prontos para a defesa de seu organismo. Por exemplo, vamos supor que nessa sala tem uma menina que teve sarampo. Quando tu fores amamentar teu filho, tu vais passar para ele já uma imunidade contra o sarampo. Aí você diz assim, professor, eu sou homem e tive sarampo. E eu? Não, você vai ficar olhando, entendeu? Porque você não vai passar nada para ele, tá certo? Terceira questão. O Instituto Butantan, famoso pelo seu serpentário, foi fundado por Vital Brasil em fevereiro de 1901, para a produção de soro no combate à epidemia de peste bubônica. Pessoal, peste bubônica é uma doença transmitida pela pulga que está presente no rato, tá certo? Hoje é um centro de pesquisa reconhecido mundialmente na área de biomédicas, produzindo diversos tipos de soro antitóxicos e antiveneno. Eu diferenciei para vocês, né? Aí ele diz o seguinte, segundo o Instituto, a demanda na produção de antiveneno vem diminuindo gradativamente no Brasil. Sendo assim, é possível oferecer os seus soros para outros países. Dadas alternativas a seguir, assinale aquela que contém argumento válido que explica a menor procura por antivenenos no Brasil, pessoal. Letra A. As reações alérgicas e a alta mortalidade provocada pela aplicação do soro. Pessoal, você usa o soro para matar? B. O êxodo rural e a maior concentração da população humana em centros urbanos, pode ser? Pode, porque como as pessoas estão mudando, estão vivendo mais nas cidades, e esses animais, principalmente as cobras peçonhentas, elas vivem na zona rural, então diminuiu muito o número de acidentes com esses animais. Aí deixa eu dizer uma coisa para vocês, pessoal. Necessariamente, existem animais que são venenosos, existem animais que são peçonhentos, não confundam, tá? O que é um animal venenoso? Por exemplo, o sapo, ele é venenoso. O sapo, ele tem próximo ao crânio dele uma glândula chamada de glândula paratóide, que se você estimular, ele libera veneno, mas ele não injeta veneno em você. A cobra, o escorpião, a aranha, ele injeta. Então, ele é peçonhento. Então, qual é a definição de um animal peçonhento? Eu ouvi falar o veneno do sapo cega o olho. Cara, o veneno do sapo, ele provoca reações alérgicas. A cegueira pode ser um sintoma, tá certo? Mas não necessariamente vai cegar, tá certo? Uma vez eu vi você perguntou isso aí, uma vez eu vi um menino matando um sapo a pauladas. Aí eu olhei para ele e falei assim, por que você está fazendo isso? Aí ele olhou para mim e falou assim, porque ele é feio. Aí eu olhei para o menino e falei assim, você já pensou em suicídio? Porque ele também era feio. Porque eu sou feio, ele era feio também. Aí ele ficou assim, sabe, aquela coisa tipo assim, não sou feio. E daí eu disse para ele assim, aí como era um menino assim, sei lá, 10 anos, aí você bota o terror, né? Eu falei assim, você sabia que seu pai vai ter dengue? Que sua mãe vai ter dengue por sua causa? Ele ficou olhando para cima, né? Para mim. Aí eu falei, olha, esse sapo aí, ele come insetos. E o inseto que transmite a dengue, ele ia comer, só que você matou o sapo. Aí ele jogou assim uma madeira no chão. Eu disse, não, já é tarde, o sapo está morto. Então quando seu pai e sua mãe morrer de dengue, você chega e diz assim, papai, mamãe, foi eu, matei o sapo. Tá? Criança aprende mais dessa forma, pessoal. Eles olham para cima. Aí olha só, estou andando, presta atenção. A cobra venenosa, ela tem um sensor térmico chamado de fosseta L'Oreal. Esse sensor, ele só pega 39 graus de temperatura. Para que você entenda que uma cobra não vai lhe atacar pela sua temperatura. Qual é a nossa temperatura? 36. O rato é 39. Então é mais fácil a cobra atacar o rato pela temperatura. A não ser que você vá andar no mato com febre, aí é outra coisa. Aí você está chamando cobra, venha, entendeu? E a cobra, pessoal, necessariamente ela nos ataca por uma condição acidental. Por exemplo, eu estou andando num ambiente de mato fechado. Se eu sentir cheiro de ovo cru, eu paro.
Por quê? Porque a cobra, como os répteis em geral, libera uma pasta desidratada de ácido úrico, que tem um cheiro de ovo cru. Então eu estou andando aqui no mato, senti cheiro de ovo cru, eu paro. Por quê? Porque eu acabei de entrar no raio da cobra. Eu não sei onde ela está. Se for uma cascavel, eu ainda escuto o guizo. Mas jararaca não tem, surucucu não tem, então eu paro. Professor, o que vai acontecer? Ela vai aparecer. Professor, se ela demorar, ela vai aparecer. Aí você diz assim, professor, mas eu estou com medo, o que é que eu faço? Nada, você vai esperar que ela vai aparecer. Ela vai aparecer do teu lado, ela vai passar em cima da tua perna. Vocês já viram em documentário uma cobra atacando uma árvore? Ela bocanha na árvore, a cobra, já viram? Não, porque não tem esse documentário. Então o que acontece? Necessariamente a cobra não vai te atacar porque você é uma árvore. Você tem 36 graus, ó, eu sou uma árvore, olha o meu tamanho, parece uma sequoia, ó. Então a cobra não vai me atacar. Agora, se você, logicamente, se mexer, pode acontecer. Agora, quando é que a cobra ataca a gente? Lugar errado, hora errado. Um rato vinha na direção dela e você apareceu. O rato desviou, você chegou. E a outra é pisar nela. Quando alguém pisa em você, você agradece? Não, muito obrigado, eu queria que pisasse no meu calo do pé direito mesmo. Ela estava querendo mesmo me desfazer dele. Lógico que não. Então a cobra só vai atacar nessa circunstância, tá bom? Aí presta atenção. Questão 4. A revista Veja noticiou que a quantidade de imunoglobulina extraída do sangue dos europeus é, em média, de 3 gramas por litro, enquanto a extraída do sangue dos brasileiros é de 5,2 gramas por litro. Assinar a hipótese que pode explicar corretamente a causa de tal diferença. Pessoal, presta atenção. Nós, brasileiros, tomamos, em média, 16 vacinas. Você toma 16 vacinas. O europeu toma uma. Quem é mais exposto à doença, eles ou a gente? A gente. Se eles só tomam uma vacina, é porque só tem uma doença. Nós tomamos 16. Sabe? Ó, Sabin, hepatite, HPV, cachumba, difteria, tuberculose, que é BCG. Então a gente toma 16, toma uma. Então é óbvio, pessoal, que eles têm menos doenças que a gente. Então a quantidade de células de defesa no nosso organismo e no deles é diferente. Nós somos mais expostos. Eu até já citei numa aula aqui no Alcance, que, por exemplo, você tem aqueles programas lá da TV a cabo, que um deles se chama Parasitas Assassinos. Se você for ver os parasitas assassinos que os americanos têm medo, são doenças que nós temos. Tá entendendo? Por exemplo, os americanos têm medo de teníase. Tenha é o que a gente chama de solitária, que é um verme que, dependendo, ele chega a 12 metros de comprimento dentro do teu intestino. O americano tem medo, a gente não tem medo, a gente vive com ela. Por exemplo, o índice de ascaridíase no Brasil é de que cada 10 brasileiros, 10 têm vermes, e desses 10, 7 têm ascaris. Então, lombriga é uma coisa que a gente tem normal. Eu tenho, vocês têm, todo mundo tem. Levanta a mão quem não tem verme aqui. Tá vendo? Ninguém levantou a mão, todo mundo tem verme. Então, consequentemente, se nós quiséssemos, brasileiros, a gente poderia tomar qualquer país, principalmente o europeu e o americano. Bastava a gente ir para lá e, assim, defecar na represa, defecar em vários lugares e botar água para contaminar a água deles. Pronto. Deixava eles adoecerem, eles iam morrer, a gente tomava conta, para Miami, para Califórnia. É porque a gente é um povo pacífico. A gente não quer guerra com ninguém, tá? Espera aí. Ó, a pessoa fez uma pergunta bacana, hein? Quer correr? Se preocupe não, que ela não tem faro não, viu? Você, tipo assim, correr 1 quilômetro, você para, exausta, e a cobra encosta. Não, ela não vai atrás de você não, você é comida perdida, não se preocupe não. Pode dormir tranquilo. Aí, olha só. Letra A. Os europeus tomam maior quantidade de vacinas ao longo de sua vida, pessoal? Os antígenos presentes no sangue do europeu são mais resistentes? Os anticorpos presentes no sangue do brasileiro são menos eficientes? Os brasileiros estão expostos a uma maior variedade de doenças? Show, somos nós, hein? Uhul, D, tá? Pessoal, presta atenção. Questãozinha de gráfico. Quinta questão. A análise do gráfico permite concluir que, olha só, no eixo vocês estão vendo, ó, quantidade de anticorpos no sangue do feto e do recém-nascido. Aí você tem aí, ó, a quantidade, ó, contribuição materna, contribuição fetal, contribuição do recém-nascido. E aí você nota variações no gráfico, tá certo? Essa linhazinha contínua é o que vem da mãe. Essa linhazinha, né, tem uma linha, eu estou tentando ver essa linhazinha.
Porque está muito, tipo assim, a linha pontilhada é a que está saindo para lá, é que é a contribuição do recém-nascido. Aí ele pergunta o seguinte, na época, a análise do gráfico permite concluir que, letra A, na época do nascimento, a criança não está protegida, pessoal, pois produz poucos anticorpos, está certo isso? Através da placenta, a mãe protege o filho? Protege. Então, tá, esse gráfico aí não diz isso. B, antes do nascimento, o feto nunca produz anticorpos. Pelo contrário, pessoal. A gente já nasce com uma boa carga de anticorpos para poder suportar o mundo, tá? C, o recém-nascido não produz anticorpos. Claro que produz, deve produzir, tem que produzir. D, após o nascimento, a criança depende completamente dos anticorpos maternos. Depois que nasce, a gente precisa dos anticorpos da mamãe? Sobrou para a gente o item E. Após o nascimento, a criança depende dos anticorpos maternos, embora já esteja produzindo os seus. Como assim? Através do leite, né, pessoal? Através do leite, a gente vai receber da mamãe e vai avançar, vai melhorar esses anticorpos. Então, seria a letra E. Sexta questão, pessoal. Um surfista que se expunha muito ao sol sofreu danos em seu DNA em consequência de radiação ultravioleta, o que resultou em pequenos tumores na pele. Caso ele venha a ser pai de uma criança, pessoal, ela, a criança, só herdará os tumores se tiver ocorrido dano em um gene dominante? É isso, pessoal? Se eu tiver um câncer de pele, meu filho vai ter câncer de pele? B, só herdará os tumores se tiver ocorrido dano em 2 genes recessivos? Não. Só herdará os tumores se for do sexo masculino? Também não. Herdará os tumores, pois houve dano no material genético? Não. Não herdará os tumores, pode ser? Aí vamos lá, pessoal, questão 7. Observe o cariótipo, que é o cariótipo, o núcleo, a seguir, obtido a partir de células diploide de uma pessoa. Sua análise permite afirmar que ela pode pertencer a uma mulher. Por quê? Porque você tem um duplo X. Circula aí o duplo X, pessoal. Onde tem um X? Observem os pares de cromossomos. Qual é o cromossomo que tem a mais aí? O 21. Então eu posso dizer que essa mulher, ela é normal? Essa mulher, ela tem síndrome de Down? Letra B, né? Pessoal, meu horário está encerrando, vou passar aí a bola para os colegas. E o professor Erciliano também, de História, fantástico, tá? Deixa eu só dar uma palavrinha para vocês, tá? Só dar uma palavrinha com vocês. Bom dia, Erciliano. Seja bem-vindo, meu irmão. Pessoal, antes de mais nada, eu já falei isso para vocês na aula anterior, do mês passado. O que faz a gente ser um vencedor ou um perdedor são as nossas escolhas, tá? Como eu sempre falo, eu acho muito bacana quando vocês sacrificam um sábado de manhã para vir para cá, para partilhar conhecimento, porque eu mais aprendo do que ensino, tá? E isso é uma qualidade das pessoas que vencem. É fazer diferente o que todo mundo faz igual, tá certo? Então, assim, desejo a vocês um bom estudo ao longo das próximas etapas. Acredito que ainda vou vê-los, tá? Contem comigo em relação ao contato. Podem usar, só não abusa, por favor, tá? E eu vou estar super, super disposto a ajudá-los, tá? Diga, meu anjo. Eu vou amarrar, tá bom? E assim, pessoal, um bom final de semana a todos. Fiquem com Deus, tá? Que Ele é a verdade, Ele é a vida também, tá? Um beijo a todos.